Bom dia. A paz. Vamos iniciar. São 9h13. Estamos aqui ao fundo com o som do chofar. Chofar. É. O tocar tá chofando de novo. Ai. Gente, é piada interna. Quem viu a gravação de ontem vai entender. Mas tá tudo bem, né? Hoje é terça-feira, dia 18 de agosto de 2026. Estamos gravando aqui em São Paulo. O tempo hoje, Papai do Céu nos brindou com um céu azul anil. Oi, Emília, bom dia. Bom dia. Paz. E já estamos aqui com 21 graus. Tá quente, né? Então o tempo tá gostoso. No tempo que papai pediu para que nós seguíssemos, que é o calendário bíblico do tempo descrito na palavra, que é aquilo que nós estamos lendo, né? Nós estamos no 6º mês, mês de Elu, no 5º dia. Lembrando que o mês de Elu, para aqueles que seguem a palavra e que se lembram, é um mês de arrependimento, lembrança daquilo que foi erros passados, quebra de altares e entrega total ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai, e ao Salvador, Jesus, por intermédio de quem Ele deixou aqui, que é o Espírito Santo de Deus. Né? Mais para frente, né? Hoje é o 5º dia de Elu. Se a gente for olhar a palavra, no 25º dia foi terminada a obra do fechamento e reconstrução dos muros da cidade sagrada, que foi destruída pelos babilônios, né? Então, dentro desse tempo, nós estamos aqui fazendo, no tempo atual, a reconstrução dos nossos muros celestiais, né? Que é o que nós temos neste tempo atual. Bom dia, Maiara, paz. Bom dia para quem está chegando. Né? E dentro da palavra diária, que é o maná espiritual ou paraxá, né? Dando sequência na leitura do livro de Deuteronômio, hoje nós vamos ler, né? Do versículo... Capítulo 22. Capítulo 22. Do versículo 8 ao 24. Bom dia. Tayla, bom dia. Então, nessa leitura, vamos acompanhar. Né? Vou começar aqui então, versículo 8 do capítulo 22 de Deuteronômio. Toda casa nova deve ser guarnecida. Perdão, peraí. Antes de começar, eu vou escrever aqui e vou fixar a palavra, tá bom, gente? Deixa eu só colocar aqui, que daí quem vai chegando consegue se localizar. Exato. 8 ao 24. Oi, Tami, bom dia, Tami. Minha flor. Deixa eu colocar aqui. Fixar comentário. Pronto. Agora sim podemos começar. Aqui. Então, vamos lá. Toda casa nova deve ser guarnecida com um parapeito em torno do terraço para evitar que alguém caia de lá. Assim você não será culpado se alguém cair de lá. Porque naquela época as casas elas tinham um telhado reto
e as pessoas tinham o costume de usar esse local para convivência. Então, se porventura alguém caísse dali, o dono da casa ia ficar responsável pelo derramamento de sangue. Isso era muito sério. Então, tanto que ele fala aqui, ó, assim você não será culpado se alguém cair de lá, né? Não semeie na plantação de uvas outras espécies de sementes. Se fizer isso, tanto as uvas como as colheitas serão confiscadas pelos sacerdotes. Oi, Débora, bom dia, paz. Bom dia. E aí, olha, não só em relação às sementes, quando ele fala, não are a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo, não use roupa feita de mistura de tecidos como lã e o linho. Isso remete a um princípio que o Senhor tinha colocado para o povo dele, que é não se misturem. Sabe, vocês são um povo separado. Não se misturem com os outros povos que cultuam outros deuses. Provérbios sabe? 1. Bom dia, Wagner, a paz. Bom dia. E ele diz também, costure franjas nos 4 cantos do manto que você usa para cobrir o corpo, né? E essas franjas, elas lembravam o povo sobre os mandamentos de Deus. Foi nessas franjas que aquela mulher do fluxo de sangue tocou, né, no manto de Jesus e que ele sentiu sair força. Né? Tem explicações sobre o fundamento dessa, que ele fica para dentro da roupa. Né? Então, se um homem casar com uma jovem e depois de ter tido relações com ela, rejeitá-la e difamá-la, dizendo, casei-me com esta moça, mas descobri que ela não era virgem, o pai e a mãe da moça apresentarão aos juízes na entrada da cidade a prova da virgindade da filha. O pai da moça dirá aos oficiais, eu dei a minha filha em casamento a este homem, mas agora ele a está rejeitando. Ou repudiando, depende da tradução, tá? Ele também a difamou e disse, descobri que a sua filha não era virgem. Entretanto, aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então os pais estenderão a roupa dela diante dos oficiais da cidade e eles castigarão aquele homem. Imporão uma pesada multa de 100 peças de prata. O dinheiro da multa será dado ao pai da moça, pois aquele homem acusou falsamente uma virgem de Israel, e ele não poderá obter o divórcio enquanto viver. Bom dia, Natália. Oi, Mari, querida. A paz. Então, olha só. O homem poderia pedir o divórcio da mulher? Poderia. Ele deveria dar um documento para ela, para que ela ficasse livre para ser cuidada por outro homem? Ele deveria. Agora, se para obter o divórcio ele usasse da mentira, da difamação, ele estava lascado. Porque além de pagar uma multa gigantesca, ele não poderia mais se divorciar. E se eles já não estavam com vontade, né, de ficar casado com aquela moça, aí ele queria ficar mesmo, entendeu? E naquela época, ele não era só, o homem era responsável pelo sustento 100% da esposa, né? Então, vamos lá. Essas leis foram aplicadas para aquele contexto, certo? Versículo 20. Se, porém, for verdade a acusação de que não era virgem quando casou, então ela será levada à porta da casa do seu pai, e ali os homens da sua cidade a apedrejarão até que ela morra, né? Ela manchou Israel agindo como prostituta enquanto morava na casa de seu pai. Assim, o mal será eliminado do meio de vocês. Aí algumas pessoas podem ler e falar assim, a Bíblia é injusta com as mulheres. A questão não é se era homem ou mulher. Aqui, a questão é que um pecado tem mais peso do que o outro para Deus. Então, você difamar alguém tem um peso.
e você mexer na santidade tem outro peso. Então, a mulher que, estando prometida para um homem, ainda morando na casa do seu pai, perdesse a sua virgindade, né? Ela estava ferindo a santidade de um povo inteiro. E isso tem um peso muito grande para o Senhor. Agora, ela casou, se ela realmente era virgem e um homem vem difamá-la, isso tem outro peso, tá? Se um homem e uma mulher casada forem apanhados em adultério, ou seja, aí os dois estão ferindo a santidade. Olha aqui, os dois terão de morrer. Entende que o Senhor é justo? E assim o mal será eliminado do meio de vocês. E por que lá na frente, quando aquela mulher que é pega em adultério, né, é levada a Jesus? Oi, Jaque, bom dia, paz. Por que as pessoas... Por que fica evidente que aquelas pessoas que levaram a mulher estavam levando ela só para pegar Jesus no pulo? Porque ela foi levada sozinha. E ninguém adultera sozinho. E pela lei, se fosse para ela ser apedrejada, o homem que cometeu adultério com ela também deveria ser, né? E não era isso, eles não estavam sendo justos, certo? E, enfim, tem vários detalhes naquela história, mas só queria trazer um pouquinho a lembrança. Se um homem encontrar numa cidade uma moça ainda virgem, prometida em casamento a um outro homem, e tiver relações com a moça, levem os dois à entrada daquela cidade e apedrejem-nos até morrerem. A moça, porque não gritou por socorro, estando na cidade, e o homem, porque violou a virgindade da mulher prometida a outro homem. Assim o mal será eliminado do meio de vocês. Porém, tá, gente, tem uma explicação para isso, mas o senhor tá falando que é para deixar para amanhã, para vocês ficarem com isso na cabeça. Eu assim, doida para explicar, ele não, é só uma porção do versículo, entendeu? Tá, encerrou aqui. Tá. O próximo é para amanhã. Isso. Pronto. Tudo que você lê aqui, você tem que levar ao entendimento cultural daquele período, naquela época. As cidades eram movimentadas, já os campos nem tanto, né? Eram plantações. Normalmente quem ficava em plantação eram os pastores com os rebanhos, que também ficavam afastados da cidade por causa do cheiro dos animais, né? Leva-se em conhecimento isto, né? Mas a raiz do problema aqui, naquele período, é que existiam leis e o povo escolhido deveria seguir as leis. Se você não seguiu a lei, você já está incorrendo em erro. E tem consequências. Assim como, eu fui ali e roubei uma espiga de milho, mas eu estava morrendo de fome. Tem uma consequência. Eu fui ali e eu estava fazendo alguma coisa, vieram me repreender e eu matei a pessoa. Tem outra consequência. São pesos diferentes. Não é que tem, pecadinho, pecadão. Não, pecado é pecado e tem consequência. Mas Deus é justo, né? Não que uma coisa pequena como, estou com fome, vou lá e pego alguma coisa de alguém. Peça. O que ele está dizendo aqui é, peça ajuda, peça socorro, não fique sozinho, né? Não concorde com o inimigo. Porque senão você vai ser conivente. É uma coisa que ele está pedindo para eu, posso? Fala. Assim como tudo no Antigo Testamento,
é nessa aliança, né, que Moisés foi precursor. Bom dia, Gabi, shalom. Bom dia. Nós precisamos ter o olhar de que nessa época as pessoas deveriam seguir a lei, e elas não tinham o recurso, né, do Espírito Santo à disposição para alguns, né, profetas, sim, mas o povo não, para avisar, para salvar, para, enfim, orientar, enfim. E outra, hoje a nossa perspectiva é totalmente diferente. Então tá liberado pecar, vamos sair fazendo besteira. Não é isso, tá? A questão é que hoje, porque ainda estamos na carne, e a carne é, né, a raiz de todo mal dentro de nós, e o inimigo externo vem para ajudar um pouco nisso. Hoje eu tenho como apelar, né, ao meu Pai e ao juízo, tendo Jesus como meu Redentor. Ele morreu por nós, por todos os nossos pecados, né? E a transformação começa a partir da fé no sacrifício que Ele fez por nós. Dito isso, é necessário que todos os dias a gente recorra ao Senhor para lavar os pés. Foi isso que Ele nos representou ali na Santa Ceia, né? Que Ele já estava ensinando como é que ia ser depois que Ele ressuscitasse. Então, continuamente nós conseguimos, tendo conexão, né, com Deus, de escapar de cometer muitos pecados, né? Agora, quando a gente não consegue escapar de algum, a gente precisa lavar nossos pés, né? E a gente não morre, né, nesse contexto espiritualmente, justamente porque alguém já morreu por nós. Aqui as pessoas eram levadas à morte literalmente, né? Porque era outro contexto. Então vamos sempre olhar para esses textos sob a perspectiva da oportunidade que nós temos hoje, do que Jesus fez por nós. Quer completar? Quer já começar outra palavra? Não, tem coisas. É lógico que a gente sempre pede que vocês reflitam em tudo que está sendo lido e falado, porque Ele fala com cada um de nós personalizadamente. Então, o que, né, nas orações que vocês devem fazer quando a gente inicia, a gente faz antes, mas durante o dia, a hora que você tiver um tempo e parar, Pai, me dá o seu entendimento dentro daquilo que eu preciso na minha vida neste momento, ter a chave do entendimento da palavra que foi dada. E Ele vai te dar. Porque aqui, nessa fração, Ele está ensinando, aqui é Moisés falando dos ensinamentos de Deus para aquele povo que tinha sido tirado do Egito. E o Egito ainda estava dentro deles, porque 400 anos de escravidão. Não só escravidão, mas de costumes misturados, tinham que ser limpos. Então aqueles costumes, aquelas crenças misturadas tinham que ser deixadas de lado, tinham que ser lavadas. Radicalmente, né? E aí, quando ele diz que o pecado seja tirado do meio de nós, ou do povo, do meu povo, ele não está falando de Israel, ali é Israel, tá? É o povo, é a nação Israel, o povo escolhido, né? Que depois, mais à frente, vai ser espalhado mundo afora, porque de novo se mistura, de novo o sangue mistura, de novo guerras e divisões. Hoje, se ali foram 400 anos, hoje são mais de 2000 anos de afastamento, e muitas vezes ninguém sabe de onde realmente veio a sua herança, ou até sabe, mas
a parte do pai veio de um lado, a parte da mãe veio de outro, e você está ali no meio e fala, tá, eu nasci aqui, vamos dizer, exemplo, eu nasci aqui no Brasil, mas e a herança nossa? Veio daqui mesmo? Nós somos todos descendentes dos índios que estavam aqui? Ah, índios que estavam aqui. Quer dizer que já tinha gente aqui, né? Quando descobriram o Brasil nos livros históricos. Aí dá outro ensinamento, né? Os povos foram espalhados, Deus espalhou, né? Então daqui da palavra ele está dizendo, aqueles que eu escolhi têm que ser limpos. Jesus veio, como ali já estava dizendo, reforçar isto, o servir do nosso mestre, dizendo, quem quer ser grande lá tem que ser o menor aqui. Ou, como outra palavra, eu diminuo para que o Senhor cresça em mim, né? É difícil, de novo, citando outra, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível, né? O que nós precisamos fazer aqui é ter consciência de que nós nos desviamos, nós acostumamos com a vida do jeito que ela é, mas ela eventualmente não é aquilo que Deus queria para que nós pudéssemos ter uma aproximação mais rápida com Ele. Mas Ele é tão misericordioso e justo que Ele aceita a todos os filhos do jeito que eles chegam, só pela intenção do coração. Então, quando a gente tem a intenção, mas não sabe como, nem de que jeito a gente vai dar o primeiro passo, o passo inicial é, eu quero, Pai. Eu não sei como, mas eu sei que o Senhor consegue. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o Deus do impossível. Essa é a sua área principal, fazer o impossível. Esse é o know-how dele. O nosso é só crer, né? Então, quando ele diz aqui, tem que ser exterminado do meio de nós e tal, ele está citando algo na carne que precisa ser levado para o espiritual agora. Por isso que a leitura sempre tem que ser do lado espiritual, porque na carne a gente está bem pior do que naquela época. Bem pior, né? Porque se antes eles falavam, se alguém cometer um adultério, fazer pegar uma virgem, não sei o que, antes do casamento, não comprovar, então, hoje... Isso se não fosse Jesus, hoje não sobrava um. A verdade é essa. Né? Por quê? Porque muita gente distorce a palavra que está escrita, não levando em consideração as diferenças de tempo e de cultura, e enfia a goela abaixo, mundo afora, com culturas diferentes, com conhecimentos e ideias em tempos diferentes, né? E que ele é misericordioso porque ele sabe quanto cada um aguenta de limpeza. Tem que ser gradativo. Lógico que ele fala, eu tenho pressa, mas aqueles que eventualmente não conseguirem, eu vou dar mais tempo. Independente do que estiver acontecendo no mundo, você tem a intenção? Ok, ele está junto, ele vai cuidar. Agora, a gente tem que ter consciência que tem diferenças de pecados, de erros, e aqueles que têm consciência desses erros recorram a ele o mais rápido possível, em arrependimento, em clemência de pedir, me dê um direcionamento. Se eu não consigo te escutar porque as minhas vozes da mente estão muito barulhentas, busque o silêncio nele e busque ajuda com aqueles
que ele está movendo e que ele já fez o trabalho de limpeza, ou pelo menos iniciou, né? Assim como os pregadores antigos, exemplo de Paulo, né? Muitos falam, ele foi drástico, né? Jesus foi drástico com Paulo. Estava no caminho de Damasco para perseguição, com as cartas todas para correr atrás do povo de Deus que estava fugindo. Ele foi drástico no apresentar-se. Por quê? Porque quando a gente enxerga a verdade, e a verdade ela é brutal, ela nos cega na carne. Foi o que aconteceu com Saulo, né? E ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E Saulo pergunta, quem és? Né? Eu sou aquele que você está perseguindo. Aquele que ele está perseguindo já era morto na carne, mas ressuscitado. Mas ele perseguia os dele, o corpo de Cristo, né? E ele ficou 3 dias cego, né? Mas depois ele ficou 3 anos treinando com aqueles que conviveram com ele, mesmo batendo de frente com algumas coisas que, se a gente for levar em consideração estudo, Saulo era o mais estudado de todos. Era um fariseu, né? Ele estudou desde o início, ele foi treinado na palavra. Por que ele foi escolhido a dedo? Porque ele conhecia todo o meio daqueles que perseguiram o justo. Ele conhecia tudo e ele sabia de tudo o que eles poderiam fazer, mas ele era forte o bastante em intenção de seguir a palavra. Então, o que Jesus mostrou para ele é: conheça a palavra, porque os meus inimigos também a conhecem. Eles foram criados nela, mas eles escolheram um lado. Então, para aqueles que escolhem lados, o confronto é direto e vence quem tem mais intimidade com aquele que vai dar a palavra na ponta da língua, que é a espada de Jesus, para confrontar aqueles que vão abalar aquele que não está tão pronto e vão atacar ele com a palavra, assim como o inimigo, no final dos 40 dias de Jesus, o confrontou na palavra. Vai no Salmo 91 e vê o que o inimigo falou para Jesus, né? Ele confrontou com a palavra e Jesus confrontou com a espada da palavra. Não, quando você falou de Paulo, o senhor me fez lembrar aqui no jardim de quando, né, ele também de forma avassaladora se apresentou e passou um filme na minha cabeça de todos os pecados da minha vida, coisa que eu nem sabia que era pecado. Nossa, eu estava essa madrugada assim, refletindo. Coisa que eu nem sabia que era pecado, né? E só que o que me veio agora que ele pediu para eu falar, a verdade só pode ser revelada pela própria verdade. Por quê? Ao mesmo tempo que ele estava ali me mostrando isso e foi dilacerante, eu não tinha nem força para pedir perdão de tanto arrependimento de uma vez só. Ele me pegou no colo, como quem diz: filha, eu já morri por você e tudo isso já foi embora. Eu só tô te trazendo a lembrança, né? Para demonstrar o meu amor por você. E aquilo foi tão poderoso que aquilo que ele me permitiu ver naquela ocasião, eu nunca mais fiz. Porque arrependimento é isso, é diferente de remorso, sabe? O remorso, você fala, poxa, não deveria ter feito isso, meu Deus. Só que você tá muito mais com vergonha de ser exposto e com medo dos homens do que de Deus, né? E aí, o que acontece? Por um período até você não faz, mas depois você cai de novo. Agora, arrependimento não. Arrependimento é nunca mais, entendeu? Nunca mais. Só que você só tem condições